tudo bem? Bom dia, desculpa aí pelo atraso aí. Tamo junto, obrigadão, viu, pela participação. Vou, então, retomar aqui a linha. Bom, aí, então, a princípio, com o ok da VR Grade, professor Henrique, no sentido de que a forma com que serão produzidas as disciplinas da graduação EAD, vamos considerar, seja ela full EAD ou percentualmente com presencialidade, a base, essa estrutura básica, a gente quer fazer igual às que seriam as disciplinas do presencial e que seriam, no futuro, disciplinas de cursos presenciais com uma quantidade grande de EAD, né, que alguns chamam de semipresencial, algum aspecto assim. Então, para tentar simplificar também, a gente tem que ficar virando a chave toda vez, falar assim, esse modelo desse. Então, nós vamos começar essa construção hoje à tarde, junto com a equipe da VR Grade, e, na sequência, a professora Cris vai startar com as direções de centro, para a gente fazer um alinhamento, inclusive uma otimização, potencialização e até racionalização, quando possível, nas matrizes, na ideia de que as disciplinas sejam o máximo de disciplinas comuns possíveis entre os cursos, ou entre os centros, entre as áreas, né, para que a gente possa também racionalizar esse processo. Então, nessa caminhada, a gente demorou um pouco para definir esse formato por causa disso, porque, a princípio, a gente tinha uma ideia de como iria trabalhar, mas eu falei, se não tiver o mapa da mina, fica até difícil para a gente codificar, fazer o que tem que sair por disciplina. Então, a gente tentou um exercício, claro, que bem, vamos dizer, primário, né? Essa é uma coisa mais visual, mais primária, mapear o que a gente consegue fazer, o que seria ideal, inclusive pensando no futuro, mas não para agora, uma possível entrada intermediária. Então, nós teremos 4 entradas, né? E, então, o projeto em si, ele está centrado em um modelo trimestral. Tá? O MEC entende como períodos trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. Então, a gente optou, normalmente, no EAD por trimestral, por uma questão também contratual, que ela é por causa da inadimplência. Então, você acaba fazendo trimestral, porque a renovação de matrícula é trimestral, você pode barrar quem está inadimplente, que a tendência em EAD é essa inadimplência ser considerada. Então, nesse aspecto, a gente parte de um princípio que todo estudante, quando entra, ele precisa passar por uma integração. Jefferson, está conseguindo visualizar os textos aí, a leitura, ou você prefere que eu aproxime? Não, estou conseguindo ver. Certo, então a equipe, a Miriam e a Andréa já conhecem, então eu vou seguir nessa toada. Então, nós temos um princípio de que, quando a pessoa ingressa, todo trimestre, ele teria que ter uma integração. Mas a gente também está considerando que a cada nova disciplina de 72 horas, ele teria uma integração possível que a gente pode considerar para aqueles estudantes que têm adaptação, regime especial, que estão cursando apenas aquela disciplina. Então, a gente, quase que em um semestre, quase que mensalmente, nós faríamos um encontro, que é essa integração do estudante. Quem puder vir presencial, a gente faz aqui, valoriza o campus, faz assistir uma aula magna, né? E quem não puder, a gente faz isso remoto. Essa integração, ela tem 2 momentos. Ela tem a integração, que é um momento virtual ou presencial, ela leva 3 semanas, e aí ela tem um momento que é a aula magna, que é o start, vai começar o curso, né? Que é a grande confraria. Então, essas 3 semanas também elas servem para aqueles estudantes que matriculam antes e tem que ficar esperando começar o curso. Então, ele tem quase um mês que ele fica com uma atividade que é uma atividade não está na matriz, mas ela tem uma carga horária, ele recebe um certificado por isso, já serve como a extensão, né? E ele recebe um certificado por isso e dá um certo ritmo para ele. Essa integração... Mas isso não é uma disciplina. Não é uma disciplina, não está na matriz, ok? Então, seria como se fosse um nivelamento, uma espécie de nivelamento para esse estudante, ok? Porque você tem que capacitar ele na modalidade. Caso a VR Grade opte por nos cursos na modalidade EAD tenha obrigatoriamente como disciplina, aí tranquilo, aí a gente pode colocar, mas a princípio eu não estou partindo desse princípio que nós queremos fazer as matrizes iguais, presencial e EAD. A VR Grade fala assim, não, a gente nos cursos EAD, nós vamos colocar uma disciplina sobre integração na modalidade, aí é uma decisão institucional.
Mas isso normalmente não acontece. Por quê? Na maioria das instituições de EAD, você quer fazer a matriz igual a do presencial, o mais possível, para que tenha transferência e tal. Então, mas, a princípio, eu estou considerando fora da matriz, tá? E foi o que foi apresentado para a VR Grade, inclusive. Ok? Como que funciona isso? Então, o estudante lá fez a inscrição, entrou no processo, a hora que ele efetivou a matrícula dele, a gente já libera essa disciplina. O que é esse conteúdo? Não é uma disciplina. Então, a nossa lógica de construção, mesmo desse momento e também das disciplinas, então, a lógica nossa de aprendizagem para o estudante, no percurso de aprendizagem dele, e eu estou considerando aqui cada disciplina como um percurso de aprendizagem, porque depois pode não necessariamente ser uma graduação, e a gente pode não necessariamente chamar de uma disciplina, mas sim um curso que ele está fazendo, que é equivalente a 72 horas, né? Então, nesse caso, ele, para começar, ele tem esse momento de integração, que nós teríamos 5 no semestre para se preocupar, sendo os 4, um a cada mês em relação às disciplinas, e aquele quinto é para começar a disciplina do próximo semestre. Então, todo semestre nós vamos ter essa preocupação, deixar isso prontinho, né? E aí, para cada integração, esse estudante, ele recebe o acesso ao ambiente virtual, aí já entra uma mediação online para ele nesse conteúdo, então ele tem um tutor à disposição, tem uma pessoa que vai fazer essa integração, é o momento que a gente pode, a coordenação de curso, trabalhar com ele, já começar a se conversar, mas uma coisa informal, e nós temos a régua de CRM que corre a parte disso. Então, nesse aspecto, nós temos 3 circuitos de estudo. O que nós chamamos de circuito de estudo? É a unidade básica de aprendizagem. Quem conhece conteúdos da saga, grupo A, seria unidade de aprendizagem. O que é? A gente pode definir um circuito de estudo, dependendo do tipo de curso, ele com uma duração de 4 horas, duração de 8, duração de 16, ou de um dia. No nosso caso, nós estamos assumindo para a graduação EAD, ele uma lógica de 4 horas. É como se ele viesse uma noite na instituição. Então, esse circuito de estudo, a cada 4 horas de aprendizagem, ele completa um circuito de estudo. Ele, essencialmente, ele é o quê? Páginas de leitura, vídeo, né? Algumas páginas, nós estamos contemplando em torno de 5 páginas, mais ou menos, um vídeo, uma proposta que ele contextualize isso, né? E no caso da integração, seriam 3 circuitos de estudo, portanto, a ideia é soltar ele com calma e dar um prazo, apesar de ser 4 horas, nesse a gente daria um prazo maior, falei assim, vai dar uns 15 dias, 3 semanas, até começar as aulas, você veja esse conteúdo para você se ambientar. Então, o primeiro conteúdo seria sobre o ambiente virtual de aprendizagem, sobre o Moodle, para ele entender a mecânica, a ferramenta, como que ele vê as notas e tal. O segundo, como ele posta uma atividade, ele faz todos esses exercícios. Aí, o segundo é sobre como é aprender em EAD. Então, ele vai ter uma leitura básica, pelo menos não muito chata, mas inicial, do que é a modalidade à distância, quais os compromissos dele para a aprendizagem. E o terceiro momento é para ele entender como que é o percurso de aprendizagem dele. Então, como que é o nosso sistema de avaliação, como que é o nosso conteúdo, quem que vai estar à disposição dele. Então, nesse pacotinho, a gente considera que ele estaria integrado e acolhido, né? E o fechamento desse acolhimento é com uma possível aula magna ou não. Então, isso é comum a todos os cursos? É a mesma coisa? A gente segue a mesma... Perfeito. Isso daí, a ideia é que ele seja um coringa para todos, porém, sobre o curso, a gente vai ter um momento específico daí, tá? Mas nessa mediação que é aberta aqui, que é o fórum, o bate-papo, ele inevitavelmente já vai ter ali o contato com o coordenador dele e tal, normal. A nossa ideia de estrutura no Moodle, depois vocês terem que ver o que é possível ou não, era de que nós tivéssemos os conteúdos, que são cada curso uma disciplina, o Moodle é nesse formato que ele trabalha. E aí você tem um curso agrupante, que seria um curso no Moodle, que é o ambiente do coordenador, que seria tipo como se fosse uma disciplina, mas é o ambiente da coordenação, onde tem o material da coordenação e toda a conversa com o estudante ali. Então, está todo mundo matriculado também nesse curso. Todo mundo que é de administração... estaria... Não, nós temos as disciplinas, não temos no Moodle? Várias. Perfeito. Essas podem ter estudantes de vários cursos e tal. Aí nós teríamos uma disciplina no Moodle, que ela teria uma característica de curso, que ela é onde está o coordenador. E ele usa esse ambiente como espaço da coordenação, para disponibilizar material. Então. Não é uma disciplina. E não vai parametrizar em termos de nota, de avaliação, de nada. Mas é um agrupamento. Pode ser uma espécie de agrupamento. Tá? Mas depois a gente conversa com calma nisso. É outra instância. Aí o que nós temos aqui? Ele vai começar a estudar. Perfeito. Então, a gente colocou ele no ASA,
a gente abriu a interatividade online daí com os colegas da turma, com o tutor, com o orientador, que já estavam aqui, que a gente chama da mediação online, mas a interatividade online ela é maior. Então, ele tem o quê? Aí, toda aquela interação com a turma e já entra em clima de sala de aula, como se estivesse vindo aqui nos corredores. A aprendizagem, ela é centrada, então, em circuitos de estudo, e 1, 2, 3, 4 circuitos de estudo completam deixa eu fazer aqui, que senão o Jefferson não vê. 1, 2, 3, 4 circuitos de estudo completam um circuito de aprendizagem. Então, se nós pensássemos de cima para baixo, vamos pensar assim, nós temos uma disciplina, que a gente está chamando de percurso de aprendizagem. Quando ele começa a disciplina, aqui nesse momento que liberou o ambiente, que ele vai ter essa trilha de acesso, ele vai ter uma aula de abertura, que é essa aula de abertura onde se apresenta a disciplina, se conversa, a coordenação pode falar, o professor da disciplina pode falar, então é um momento de integração. As demais é no final da disciplina, que é um podcast de encerramento do professor conteudista, que é o autor da disciplina, uma atividade, uma prova, então isso é no final da disciplina. Para cada disciplina, nós teríamos um número X de circuito de aprendizagem, e eles são compostos por um número X de circuito de estudo, é um agrupamento. Então, esse circuito de aprendizagem, cada vez que começa, ele tem um vídeo de 10 minutos, tem objetivos e exercícios objetivos, questões subjetivas e materiais complementares para estudar. E na base, ele tem circuitos de estudo, onde cada um tem X páginas de estudo e X vídeos de estudo, ok? No nosso caso aqui, nós estamos padronizando a pressão em torno de 5 páginas. Então, a lógica seria o seguinte, liberamos a disciplina para ele iniciou esse percurso de aprendizagem, então ele vai ter segunda, terça, quarta e quinta, 4 circuitos de estudo na semana. Ele precisa fazer segunda, terça, quarta e quinta? Não, mas a gente recomenda para ele, ó, faça um circuito por dia. Se você quiser fazer todo no final de semana, quiser acumular na quinzena, é uma decisão tua. Mas você sabe que você vai ter prazos para fazer as avaliações e esse material está aí. Para que você possa fazer isso, nós temos os mediadores e os tutores articulando contigo e tentando fechar contigo, validar e consolidar um circuito de aprendizagem, que seria a primeira semana. Em alguns cursos, esse circuito de aprendizagem pode ser a primeira quinzena. Então, se eu penso em uma disciplina que eu quero trabalhar ela em um mês, eu vou fazer um circuito de aprendizagem a cada semana. Se eu quiser trabalhar ela em 2 meses, ela é a cada quinzena. Se eu quiser trabalhar ela semestral, ela é um circuito de aprendizagem por mês. Então, uma vez por semana, ele estuda um circuito de estudo que completa, seria uma semana de estudo. Eu estou com dúvidas aqui. Uhum. Você mostrou essa integração e acolhida, que não é uma disciplina. Não. Aí aqui nós entramos numa disciplina. Já é a primeira disciplina. Aí como que ela acontece? Ela tem 4 semanas. Então toda a disciplina na graduação EAD é de 72 horas, que é um percurso de aprendizagem com 72 horas, ela segue essa lógica de que a cada semana ela terá 4 circuitos de estudo, ela fecha uma semana um circuito de aprendizagem e tem 4 circuitos de aprendizagem. A grosso modo é o quê? No Moodle abriu a disciplina, a gente vai ter 4 unidades ali, que é referente a cada semana, que ele sabe que ele tem que cumprir. A gente vai liberar isso tudo já no início, para ele poder se gerenciar esse estudo, e ele vai ter nessas 4 blocos, vamos falar assim no Moodle, que são os blocos que falam, né? Ele tem 4 blocos, clicou ali dentro ele tem 4 materiais para estudar. Então, ele tem 4 circuitos de estudo para estudar. Ele sabe que ele tem que cumprir aquilo. Então, ele clicou no link A, por exemplo, abre uma tela, tem toda a leitura que ele tem que fazer, com o vídeo instalado e material complementar. Tudo isso aí é Moodle. Está dentro do Isso, Moodle. isso. Isso esteja me confundindo um pouco, porque assim, tudo isso que gera programação. Eu estava com a expectativa de que a gente ia falar de uma coisa, digamos, mais de organização das disciplinas. Mas aí eu tenho que... A minha ideia é te mostrar a lógica para chegar na avaliação. Quando nós chegarmos na avaliação, aí começa a impactar o quê? Como que a gente vai transpor? Então, a princípio, quando a gente criar uma disciplina no Moodle, aí o Jean, que é nessa área, né? Não sei quem que é a equipe aqui, vocês... Aí criou uma disciplina no Moodle. Inevitavelmente... Na verdade, porque a gente não cria disciplina no Moodle. A gente cria a disciplina no sistema.
dentro do sistema acadêmico, existe um processo de integração que transfere as disciplinas do sistema acadêmico para o mundo. Então, nessa integração, tem alguns aspectos que a gente está, inclusive, propondo modificações, que a gente sabe, a partir do momento que se criou um curso no sistema, na integração, ele vai ter que dizer, opa, esses estudantes têm que estar matriculados na integração. Aí criou, e quais disciplinas? Criou na disciplina. Não é uma disciplina. Então essa lógica eu estou tentando mostrar do todo, e aí é claro, aí vocês vão pensar aí, e também para o que vocês de repente puderem criticar, falar assim, mas era mais... É a graduação e o horário de um semestre, como o estudante vai estudar nesse semestre, o percurso de aprendizagem dele, né? E aí eu vou entrar daqui a pouco falando sobre entradas, sobre o processo seletivo, então aí a gente vai avançando. Só que a ideia é assim, primeiro a experiência do estudante, qual que ele vai ter, e aí a gente, em cima disso, poder construir. Mas a gente tem uma hora, é isso? Uma hora tem que fechar? Dentro desse de uma hora, a minha ideia nesse momento era apresentar para vocês o modelo. Aí a gente depois marcar em decorrência disso, da graduação no EAD. E em cima disso vai construir todo o sistema, ou não? Ou como é que se faz? Porque você não tem... Para você construir um sistema da graduação, geralmente você teria que ter como que funciona no presencial, como são as aulas, o professor está em sala, que horas que ele está em sala, para você criar o sistema acadêmico. Nós já temos isso montado. Agora, no EAD, o que eu estou querendo mostrar é as peculiaridades do EAD. Como é que seria? Por exemplo, você não terá mais as disciplinas de 72 em paralelo, você terá uma depois da outra. Então, isso significa que no sistema, nós vamos ter que matricular esses estudantes, independente de semestre, e vai ser liberado mês a mês. Então, isso são lógicas que mudam. Tá? Então, no primeiro mês, ele fecharia o quê? O autoestudo dele. Para o autoestudo dele, nós temos momentos que a gente solta conteúdo... Oi? Não terão aulas ao vivo, vai ser tudo gravado. Aí a gente ainda vai definir o grau de presencialidade e de virtualização. E essa presencialidade e virtualização. E a virtualização, nós teremos a variante ainda do que será online ou offline, síncrono assíncrono, que ele obrigatoriamente tem que assistir online, ou ele pode repor esse conteúdo depois. Então, nesse aspecto, isso que vai dosar é muita coordenação de curso e as diretrizes curriculares. O que precisa de presencialidade? Prática e tal. Agora, o que precisa de presencialidade, mas dá para ser virtualizado, né? E que daí não precisaria necessariamente ser presencial, mas tem que ser síncrono. E o que precisa que pode ser reposto depois. Facultativo, a participação. Bom, aí... Então, essas disciplinas, assim, são no intervalo... Tem X disciplinas dentro de um período letivo. Isso. Só que elas são disponibilizadas... Duas sequências, as de 72 sequencialmente e as de 36 em paralelo. Vou te mostrar aqui daí. Tá? Então, no início do semestre, liberamos essa disciplina. Para cada circuito de aprendizagem, a gente libera questões para eles abertas, que são questões com respostas esperadas, que eles vão se preparando para uma atividade online. Essa atividade online vale nota. Só uma pergunta, quando eu liberar a disciplina, eu libero todo o conteúdo dela, né? A ideia é liberar todo o conteúdo e só as atividades dentro do Moodle com prazo. Então, dentro do Moodle... Isso, tem um período de entrega. Ele vai fazendo e tem um período que ele posta e o tutor corrige. Esse controle de notas será no modelo CCE, a princípio, que é CCE que fala? CCE. Então, é uma nota só que você vai trazer do Moodle final. Então, a gente parametriza no Moodle a composição dessa avaliação. Eu acho que é isso, né? Então, no caso da graduação EAD, a composição da nota vai ser toda compilada dentro do... Essa é a ideia. E, na verdade, a gente vai receber... Já uma nota só, de 0 a 10, né, que é no sistema, ou 0 a 100? A 10, isso. No Moodle a gente tem que fazer de 0 a 100 por causa dos quebrados, né? Mas eu estou tentando ver isso também, porque tentar diminuir a fração, se a gente conseguir fazer de 0 a 10 seria interessante, né? Mas eu estou tentando trabalhar nisso. Então, aí o que acontece? A gente vai conversar depois. Então, aí ele soltou aqui, ele vai chegar na terceira semana, que é nesse período, ele tem que entregar uma atividade. Isso aqui não segue uma lógica temporal. O que acontece? Para essa atividade online que ele entrega,
que depois eu vou mostrar a pontuação, ele vai entregar essa atividade online baseada no que ele estudou aqui, aqui e aqui. O orientador, o professor constrói isso, o docente orientador, e ele instiga esse conteúdo aqui. Então, ele vai fazendo uma atividade que está revisando e fortalecendo esses conceitos e instigando ele a estudar essa semana, tá? E a pensar e ir preparado. E, em paralelo, ele tem uma liberação de exercícios online. Essa liberação toda ela é de uma vez só, mas ele, na quarta semana, ele tem um prazo para fazer uma espécie de prova online. Mas a gente está sabendo exercício online, que é um simulado para a prova presencial. Então, ele tem aquela atividade, que valia 20 pontos, e tem o exercício online, que chegou ali valendo 20 pontos. Aí, na quarta semana, tem que ter e mais de 50% da avaliação presencial também. Mas aqui está sendo toda a disciplina daqui. Sim, a princípio no modelo é assim, a gente constrói um modelo que é igual para todos, que é obrigatório. Então, nesse modelo, ele vai chegar aqui, vai ter um exercício online na quarta semana, que simula e situa ele na aprendizagem, e daí, eu vou pular isso aqui, depois eu falo sobre isso, e daí ele tem a avaliação presencial. A avaliação presencial é na quinta semana. Então, ele tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta semana a prova. Aí ele vem e faz a prova. Puxa, mas é só uma disciplina. Ele fica focado nessa, uma e pouquinho, mas ele fica focado nessa. Ok? Eu vou fazer o que eu vi que é online, né? Isso. E a presencial é só uma vez, ao final do curso. Ao final do trimestre. Não, mas que curso que você está fazendo? Não é uma graduação. Essa é graduação. Após aí a gente vai pensar. Isso é graduação EAD, VR grade. Tá? Aí, mas após a gente vai tentar seguir uma lógica parecida, mas geralmente é uma avaliação formal no final do semestre. Eu não concordo muito no final do curso, mas depende muito do modelo, porque tem avaliação online que é muito mais pesada e séria do que muita avaliação presencial por ali. Então, se você conseguir fazer um sistema que é ele mesmo que está fazendo, é ele que está, é muito melhor. E eu gosto muito mais na pós, num sistema avaliativo construtivo e colaborativo. Então, é formativo. Então tá. Então, aí nós vamos aqui. Essa avaliação, ela tem o objetivo de avaliar e preparar ele para a prova da OAB, da ENAD. Então, ele já entra numa metodologia de prova presencial. O que acontece? Em termos de nota, ele vai ter 20 notas, isso é no Moodle, a configuração, 20 pontos dessa atividade online, 20 pontos dos exercícios online e 50 pontos da prova presencial. E mais 10 pontos de participação dele no percurso, que daí o docente orientador e o tutor conversam e atribuem uma nota de participação dele, né? E aí, se ele chegar a 60, ele é aprovado, menos que isso, ele é reprovado. Se ele reprovar, eu vou falar daqui a pouco sobre o repercurso de aprendizagem, e aí como que nós vamos fazer isso. O que a gente está estudando é que tem um conceito extra de até 10 pontos pelo empenho dele total no final. Isso é uma questão que a VR Grade, a área de avaliação, a assessoria, vão estudar com a gente, e se for possível, isso também será no Moodle. Então, também não vai impactar o teu CCE, vem a nota fechada, a nota do estudante vem fechada. A ideia é não mexer muito nesse sistema, porque senão a gente começa a criar monstrengo dentro da instituição. Então, já tem um padrão? Vamos seguir esse. Pronto, como é que está o nosso tempo? Já estourei o tempo? Não, só uma pergunta. As disciplinas EAD dos cursos de graduação presenciais a intenção é a gente tentar seguir a mesma lógica, porém nós não vamos seguir a lógica de disciplina após a outra, porque ela vai ser construída no Moodle da mesma lógica, só que aí provavelmente elas serão semestrais. Ou se for possível a trimestralidade, a gente vai ter que antes estudar muito, muito forte, que no sistema é possível, a gente pode conversar e construir com calma. Agora, mas a preocupação maior nossa é o quê? É que essa disciplina, a alocação de carga horária do docente, né? Então, é complicado, de lá é semestral, então talvez ela seja semestral. Nessa lógica, esse estudante teria que cumprir cada circuito de aprendizagem em um mês. Então, ele teria 1, 2, 3, 4 meses e ele fecharia essa disciplina.
Ele ficaria, né, tranquilo. Ou, de repente, eles optam lá, não, nós vamos atribuir X horas para o professor por semana, só que o professor vai gerenciar essa disciplina colocada em um trimestre. Se eles optarem por isso, também, aí a gente analisa, ok? Bom, avançando aqui, essa é a lógica, ela se repete para a próxima disciplina. Cada disciplina vai ter acolhimento? Vai ter integração e acolhimento? Nós teríamos, não necessariamente para a disciplina, mas quando começam essas disciplinas, a gente faz uma integração acolhimento, caso tenha algum estudante novo entrando transferido, então tem que ter para esse pessoal. Talvez a aula magna não precise todos, então a gente só tem uma aula magna a cada trimestre, que é quando começa uma nova turma. Mas, a princípio, o acolhimento tem que ter, né? E também é nesse acolhimento, a minha dúvida é deixar esse ambiente de integração e acolhimento, ele aberto direto para os estudantes. E lá criar, tipo, um local de atendimento de fórum de dúvidas gerais, porque uma tutoria de suporte técnico. Porque o que mudar no ambiente virtual da aprendizagem, ele acessa ali e vê, opa, mudou meu ambiente virtual da aprendizagem. Ele vai lá, tem os tutoriais, tudo lá, tem esse material tudo ali. Então, fica uma grande confraria, só que a gente não deixa os estudantes conversarem entre si. Então, ele fica um ambiente em que tem um tutor administrativo, que fica ali, e novos materiais tutoriais, ele manda mensagem. Pessoal, tem um tutorial novo aqui. Pessoal, tem... a todos os... Isso. Ou a todos os cursos, talvez, né? Porque se não muda o ambiente virtual de aprendizagem, então é um ambiente legal, seria um ambiente de interação global, vamos pensar assim. Bom, avançando um pouco. Aí, ó, a lógica seria essa, não seria no semestre? Aí nós temos uma lógica específica em relação a estágio, práticas e TCCs. Então, pensando que em um semestre eu tenho 2 trimestres. Então, esse aqui é o primeiro trimestre. Então, a cada trimestre ou período nosso no sistema, nós teremos 2 disciplinas com 72 horas, pelo menos. Então, essa é a lógica, e fica um padrão. Então, abrir um novo trimestre, matrícula e rematrícula, são 2 disciplinas com 72 e uma com 36. Isso fecha 180 horas, fica no padrão da instituição, como é no presencial, e a gente não está inventando, né? Quando a gente montou no Unicesumar, a gente criou disciplinas de 100 horas, então ficou diferente a matriz, 2 disciplinas de 100 horas para cada trimestre. Aqui não é o caso, então a gente vai manter o mesmo padrão da instituição, ok? Bom, o que acontece? Nesse semestre, ou em cada trimestre, a gente tem um desafio que são os estágios, práticas, TCCs. Então, a recomendação que eu fiz à VR Grade é que estágio, prática e TCC aconteçam sempre nos trimestres ímpares. Então, vamos pensar que nós temos entrada 1, 2, 3 e 4 no ano. Então, trimestre 1, 2, 3 e 4. Se a gente adotar essa nomenclatura, então, sempre nos ímpares é que são disponibilizados os estágios e na matriz fica nos ímpares. Por quê? Porque sempre no início do semestre é mais fácil fechar estágio. Vai ser simplesmente a disponibilização da matriz. Da matriz, tá? Mas aí eu estou indo na lógica toda. E aí, por fim, pré-requisitos nunca no mesmo trimestre e nunca em concomitantes. Então, a gente na matriz vai sempre colocar, se essa disciplina é pré-requisito de outra que vem na sequência, essa outra é o ideal que venha aqui ou aqui, para que tenha tempo do estudante fazer o repercurso, a gente liberar uma DP para ela. Até é recomendável que o pré-requisito venha aqui e o outro no último do semestre, para que aqui no mês a gente pode disponibilizar online independência para o estudante. Senão, que os pré-requisitos sejam em semestres diferentes. E daí a gente pode fazer curso de férias no meio do semestre e liderar também essas disciplinas dependentes. Mas, assim, em semestres diferentes, mas assim, dentro da graduação AD, a gente não tem esse conceito do semestre, né? Não, mas eu digo assim, em período de tempo, ele tem que dar tempo para o estudante poder fazer a dependência. A dependência a gente vai fazer quando? A gente pode liberar no próximo trimestre, ou entre a cada 2 trimestres, no período de férias, a gente pode liberar uma dependência. Final de ano, meio de ano. É uma vocês não têm disciplina, que a disciplina que ele reprovou ou perdeu, ele tem que fazer de novo. Então, essa disciplina a gente chamava lá em regime de dependência. Aqui não sei como é que chama. Ou só fala assim, faz a disciplina de novo, está reprovado. É isso? Isso. Então, nós falamos, então, esse estudante reprovou, ele faz um repercurso de aprendizagem. E esse repercurso ele é cursado novamente a disciplina, e aí a gente tem que ter tempo antes dele chegar na disciplina que exige como pré-requisito, senão ele trava o curso dele. Ok? O maior motivo de evasão em AD, um dos maiores, depois do financeiro, é essa questão de que você coloca muita disciplina para fazer junto, ele vai fazendo muitas disciplinas e se perde,
Cada disciplina tem um modelo diferente, uma tem que entregar na primeira semana uma atividade, outra na segunda, então ele se perde de vez, e aí, por fim, ele começa a ficar em dependência em disciplinas não aprovadas, e ele fala assim, não vou dar conta, e aí a instituição começa a liberar para ele fazer essas disciplinas em paralelo, aumenta a carga, e pior, cobra junto com a outra. Aí ele aumenta também o custo dele e ele não consegue pagar a mensalidade. Então é um setor que puxa para baixo. Então a ideia aí tem algumas instituições que optam o seguinte, nessa nova reaplicação de disciplinas, ela pode ser o valor integral, mas elas parcelam em mais tempo, jogam no contrato até o final do curso. Isso daí a gente vai ter que... É uma decorrência disso, mas é por isso que eu vou contemplando tudo, porque é justamente os impactos. E aí, outras instituições falam assim, não, vamos fazer blocada, você oferta, o cara vai lá e compra como se fosse o crédito, ele faz e ele paga. Isso onera para ele. Outras instituições optam o seguinte, não, nós vamos fazer o seguinte, a primeira compra que ele fizer, ele vai pagar só 50%, porque se ele reprovou, a gente vai falar assim, ó, você reprovou, então nós vamos te ajudar. É 50% do valor da disciplina, você faz de novo, tá? Agora a segunda vez é integral. Então a gente também entra junto com o participativo nisso. Então são análises que nós vamos definir. Então, mas eu estou só levantando a variável. Então é um problema que tem que ficar atento. Aí, e na construção das matrizes, porque se você construir a matriz de uma forma equivocada agora, depois você vai ter problema. Então o que acontece? Quando começou aqui, o estudante entrou, ele vai começar esse primeiro trimestre, que eu estou analisando em um semestre de estudo possível, esse estudante, junto com a primeira disciplina, é liberada a disciplina com 36 horas. Então, essa disciplina com 36 horas, ela segue em paralelo. Então, tentando ser funcionalista, seguindo uma lógica bem positivista, paradigmática, né? O que a gente fez? A disciplina com 36, a gente criou 4 circuitos de aprendizagem do mesmo jeito. Só que ao invés de ele ter 4 circuitos de estudos, matematicamente ele só tem 2, porque ele é metade da carga horária. Então, esses 2 circuitos aqui, o que eles são? Se eu fosse pensar o estudante estudando em paralelo isso aqui, eu faria segunda, terça, quarta, quinta, um circuito, 4 horas cada dia, não é isso? Na sexta, ele faz um daqui. Aí ele faz... Então, se fosse explicar isso em sala de aula, você tem uma lógica de composição de carga horária, no MEC você consegue explicar isso, eu consigo atribuir a alocação de tutor, e eu consigo falar para o estudante, você tem que ter um ritmo. Se você vai fazer tudo esse final de semana, é uma situação que você assume, mas a recomendação é essa. Então, essa disciplina, ela corre em paralelo, e a data da entrega de atividade online, exercício online e prova presencial é a mesma da última disciplina de 72. Porque faz tanto tempo de integração... Não lembro, né? Mas é desse jeito. É uma lógica, Isso que eu falei muito para a VR Grade, que a gente tem que criar uma comunicação, um formato, um sistema, que seja a mesma lógica, que o estudante, quando vem no ensino médio, mesmo quem já parou de estudar, ele tem uma lógica do horário versus disciplina versus carga horária que tem que cumprir por dia estudando. Ele vem com essa lógica. E se você quebra isso e fala assim, não, você vai fazer de uma forma conceitual e tal. Então, isso nós nunca vamos mostrar para o estudante. Isso aqui é para a gente entender, ter um mapa de todos os momentos de percurso dele e que a gente no sistema tem que estar, seja no Moodle, ou seja no sistema acadêmico, vai, de certa forma, impactar. Simultâneo, na verdade, é 1 e 25%, porque esse aqui é metade da carga horária dividido em 2. Então, ele vai estar com 1,2, 1,3 aqui de estresse operacional. Ok? Mas se ele quiser pegar isso aqui no final de semana e matar essa disciplina, ele pode fazer tudo praticamente, só ficar esperando a data da postagem e a data do simulado e da prova presencial. Então, ele consegue se gerenciar. A presencial? Não, a presencial aí vai variar de disciplina. Porque tem disciplina, por isso que a gente chama avaliação presencial. Porque eu tenho disciplinas que essa avaliação presencial pode ser prática, pode ser comprovação de capacidade de uma prática que ele fez num laboratório virtual, ou veio aqui, fez durante o período presencialmente, e ele tem que comprovar que ele conseguiu aquela habilidade ou aquela competência prática. Né? Também é uma situação. Ok? Aí o próximo trimestre é a mesma lógica. Ele abre o percurso. Nesse percurso, qual que é a ideia? Se no futuro a gente quiser trabalhar com gamificação, você tem a espinha dorsal da disciplina e do curso. Aí é só dizer onde que ele pontua, em que situação. Bom, feito isso daqui, o que são esses 3 aqui?
Quando eu vou trabalhar no modelo EAD, a legislação, ela diz que, a regulamentação, ela diz assim, cursos que são cadastrados no MEC EAD, eles podem até 30% de presencialidade, e é obrigatório que a 50% da avaliação seja presencial, da nota dele. Então, essa é uma lógica. Pode ter cursos totalmente EAD? Pode, mas tem que ser submetido ao MEC, e até hoje, não acho que nenhum foi aprovado, eu acho só um, tá? Que é uma avaliação totalmente online. Então, vamos pensar o seguinte. Então, eu tenho essa lógica de que até 30%. Se eu falo até 30% da carga horária, eu estou falando na semana de 6 horas aula, uma noite e meia. Porque uma noite e meia é 30% das 5 noites. Então, eu trabalho numa lógica crua de 5 horas e 50 por semana, porque na quinta semana eu estou colocando uma prova presencial com 1 hora. Então, eu tiro 1 hora e meia lá, e aí eu coloco 5 horas e 30 por semana, 5 horas e 50, que eu posso chegar por semana. Isso significa o quê? Que nós estamos convencionando assim, 6 horas por semana, tá ok? Porque eu posso ir até 30%. Então, eu vou trabalhar 6 horas por semana? Bom, então tá, como é que eu faço isso? Eu posso ter 3 momentos de 2 horas na semana. Ou eu posso ter 2 momentos com 3 horas na semana. É como a carga horária na sala de aula, é 4 horas ou 2 horas a aula. Nós faríamos no EAD, então, são 3 horas ou 1 hora e meia. Então, no EAD, sempre o estudante vai chegar nas atividades, a gente vai configurar para que ele chegue 18h50, ele tem uma tolerância de 10 minutos, mas ele chega antes do estacionamento nosso, está muito longo no carro. Então, ele chega até 18h50 e ele sai às 10. Ele sai às 10. Então, isso não dá gargalo para a gente na saída, isso também não dá hora complementar no turno, adicional no turno, isso principalmente se no futuro a gente tiver rede de polos, também diminui o custo por polo. Então, a gente trabalha nessa lógica também com uma segurança e segue de um princípio que o estudante pode sair às 5 horas da tarde, de onde ele estiver, em 2 horas de viagem ele está aqui a tempo, ele pode sair às 10 horas e meia-noite ele está em casa. Então, se ele vem de carro, ele pode fazer um percurso de 140 km, se ele vem de ônibus 70 km, ele consegue chegar para fazer as avaliações presenciais. Então, mais ou menos é essa a lógica. Feito isso, nós temos esses 3 possíveis momentos presenciais. Esses 3 possíveis momentos presenciais, eles aconteceriam na semana. Algum pode ser virtualizado? Pode. Se eu fizer uma articulação pedagógica, que eu tenha ou um professor, ou um palestrista, ou a coordenação de curso, ou os orientadores, os tutores, conversando com esse aluno, fazendo revisão para a prova, esse tipo de coisa, eu posso fazer 2 horas por semana, 1 hora e meia por semana, isso a gente pode fazer, mas quem vai dizer isso é a coordenação de curso. E faz esse momento, quem quiser vir aqui, faz aqui, e quem quiser assistir remoto, assistir remoto. E é o tipo de atividade que ele não precisa ser síncrona. Quem não puder assistir remoto, ele pode assistir depois. Aí eu posso criar atividades, por exemplo, como grupos de estudo, de aprendizagem. Esses grupos, o que é? Os próprios estudantes se organizam, a gente disponibiliza um ambiente online para ele criar o grupo dele, eles se organizam para estudar listas de exercícios que a gente propõe, atividades de reforço. Quando você tem uma rede de polo, o próprio polo pode organizar isso. Nós podemos colocar ou não tutores para isso, ele pode vir aqui na biblioteca fazer com os colegas, ele pode, nós podemos ter uma sala, ou ele pode falar assim, não, eu vou estudar no shopping, nosso grupo vai estudar lá, vamos fazer um online. Então, a gente pode fazer isso monitorado, não monitorado, inclusive com programa de monitoria, com alunos veteranos sendo o reforço disso, ou tutores. Então, a gente pode dosar. Então, são exemplos. E, por fim, a ideia é que tenha pelo menos uma noite em que ele tivesse que vir experimentar o campus. Valendo nota ou não, isso é outro critério, mas essa seria em termos de metodologias ativas. Então, essas metodologias ativas, isso, enquanto essa é opcional, essa ele pode assistir assíncrono ou repor, essas metodologias ativas ele viria daí para realmente ter uma atividade de estudo dessa disciplina dinâmica, vivenciando o campus, muito legal. Se o estudante não vier, essa ele pode fazer virtual? Pode, síncrona. Mas assíncrona ele não pode fazer, porque já passou. Então, se ele perde esse tipo de atividade, ele tem que fazer um trabalho dele para repor isso. Daí ele vai ter que produzir e entregar alguma coisa, não tem que ter um tutor para ver isso. Então, isso são possibilidades. O que nós falamos com o professor Henrique, aqui que a coordenação e a direção de centro e a VR Grade vão decidir o quanto que eles vão salpicar de presencialidade no curso, seja EAD... Não, 50% é de nota. Então, é só um dia. Você pode fazer um dia no semestre, ou no ano, né, ou no curso, mas que responda por 50% da nota de cada conteúdo curricular.
cada disciplina, né? Então, esse daí, nós estamos colocando na 5ª semana, como obrigatório, que é esse daqui. E esses daqui são opcionais. Então, nós podemos ter até 3 encontros de 2 horas, 1h30, 2 horas semanais, opcionais, ou até 2 encontros de 3 horas, opcionais. Ou um encontro de 6 horas, no sábado, blocado com uma turma que vem de fora. E pode fazer isso. Um pouco a questão da localização desse aluno, né? Tem que estar próximo aqui do... É que eu falei até 140 quilômetros, né? Aí, no caso aqui, Ricardo, esse daqui, a gente também vai jogar a frequência no Moodle para te gerenciar isso. Porque eu acho que não tem lógica criar para cada curso ou disciplina uma lógica. Então, a gente teria uma lógica que teria ali, e aí, se ele não participar ali, você zera essa participação dele. Aí a gente tem que ver como é que seria isso em termos de nota. Qual o impacto dessa participação aqui, se ela reprovaria ou não. Porque se, de repente, é uma atividade prática obrigatória, aí o que normalmente eu recomendo na instituição? Faz o seguinte, então pega esse momento presencial aqui, que é a prova obrigatória, faz ela valendo 10 pontos e põe mais 4 valendo 10 pontos. Então, se ele falta nessa, ele perdeu 10 pontos. Faltou, aí no Moodle compõe a nota e vem a nota blocada para cá toda. Ele só tirou 40, ele só tirou 30. Mas só tem nota, não vai ter frequência. Frequência no EAD a gente não trabalha, né? Okay? Então, a gente penaliza na frequência a nota. E daí ela se torna obrigatória. Porque a verdade é assim, se você falar para o estudante, você tem que ir num lugar, mas não tem uma nota nisso, ele não vai. Você fala, tem uma atividade para fazer, mas não tem nota nisso, ele faz se quer, né? Se torna optativo. A frequência dessa modificador, né? No início do meu curso, a frequência era o seu nome que estava lá dentro do Meet. Isso. Aí o professor conseguia pegar, 40 já tem uma política que se fala no EAD, vem desde 2004 no EAD. No EAD, você trabalha que o estudante se autogerencie, porque é ele que está pagando e ele que está buscando conhecimento. E você penaliza ele na avaliação, se ele não estudar. Agora, como que ele estudou, se ele aprendeu por osmose, eu não vou entrar nesse mérito, porque cada um tem um modelo de aprendizagem, tanto que a gente tem que disponibilizar vídeo, texto, tudo, porque tem estudante que não gosta de texto. Ele vai no vídeo, ele pesquisa na internet, ele aprende mais do que a gente colocou no texto. Tem estudante que não gosta de vídeo, ele quer ler. E aí esse cara vai na biblioteca digital. Então, você tem que disponibilizar o máximo possível. Bom, feito isso, por fim, é o repercurso da aprendizagem. Então, nós temos duas possibilidades dele fazer o percurso novamente e aprender. A primeira é fazer a disciplina de novo, que ele foi reprovado. Essa é a tradicional. E no modelo EAD, nós estamos propondo que ele tenha uma avaliação substitutiva. Então, ele tem uma prova presencial, e nessa prova presencial, ele pode recuperar ou melhorar a nota da disciplina que ele já tem. Então, nós não vamos fazer critério assim, ele foi aprovado, foi reprovado. Não, ele entra e faz um protocolo de pedido. E aí, eu acho que vai te impactar forte. Ele teria que fazer um protocolo de pedido dessa avaliação substitutiva, pagar uma taxa, ele paga essa taxa e ele agenda um dia. Nós temos 3 dias de opção para ele, sábado de manhã, segunda à noite e terça à noite. Então, ele vai agendar esse dia, naquela época de aplicação da substitutiva, e ele vem e faz uma prova que vale 10 pontos, e ele tem que tirar 60. O único critério para ele poder fazer isso é que ele tenha que ter tirado pelo menos 30 pontos na disciplina. Porque senão o cara não vem e vai fazer. Então, o que acontece? Se ele tirou 30 pontos, vamos supor que ele não fez a prova presencial. Significa que de 40 pontos possíveis aqui, 50, quer dizer, com uma participação, ele teria que fazer 30 pontos. Ou se ele não fez isso daqui, mas fez só a prova, significa que numa prova de 50 ele tem que ter tirado 30 para poder pedir isso. Agora, se ele fez os dois, na média, fiquei com mais que 3, eu vou e faço essa substitutiva. Essa substitutiva ele paga, a nota que sair, a gente compara com a nota que ele tem. Se essa nota for maior ou menor, se for menor, não usa. Se for maior, substitui a nota. Então, essa é a única coisa que eu acho que teria que ter, talvez, em termos de sistema, porque a ideia é que quando chegar aqui no final do trimestre, a gente feche a nota do trimestre. E ele está reprovado ou não, ele avança para o próximo. E aí, a substitutiva, ela corre em paralelo e ela mexe no histórico dele. Ela muda o histórico dele depois, como se fosse uma dependência. Ela vai lá no regime de dependência. Ele vai e muda o histórico, porque senão você, toda vez aqui, você trava o cara, porque ele vai fazer a sub quando? Ele fez a prova aqui, ele vem e faz a sub um período depois. Só que não adianta eu falar para ele assim, você vai fazer a sub daqui 3 semanas, daqui 1 semana. E se ele não estudou, não tirou nota aqui, se eu libero para daqui 1 semana, ele não vai passar. Então, a gente tem que dar pelo menos 3 a 4 semanas para ele poder estudar, se preparar e fazer essa prova.
né? Como é um repercurso da aprendizagem. Aí aqui fechou. A única coisa que eu quero passar mas eu acho essa era a ideia disso, era o primeiro momento. E aí nós temos um encontro, e é bom, nós temos aí o estímulo semestral, eles participarem dos encontros científicos, e o estímulo anual, eles participarem do mundo uniforme. Então, isso a gente fecha, vamos por assim, o percurso de aprendizagem em um semestre, independente de quantos períodos tem. Nós teremos 2 períodos trimestrais. Mas eu penso assim, no semestre, a nossa demanda será essa com cada estudante que tiver, e aí nós temos as entradas. Então, eu queria encerrar, talvez, falando sobre as entradas do processo seletivo, que eu acho que isso vai impactar também para nós. Que seria o seguinte, a ideia nossa é que a cada trimestre nós tenhamos uma entrada. O processo seletivo que nós estamos construindo é para entrada no trimestre. Então, todo trimestre nós vamos ter uma data do processo seletivo, que ele entra e tal. Bom, aí nós entramos com variáveis e possibilidades futuras. No EAD, existe forte uma possibilidade futura da entrada em andamento. Então, nós estamos conversando com a VR Grade, se nós conseguirmos construir matrizes que não tenham pré-requisitos e que as disciplinas do primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre, mas eu acredito que normalmente só até o terceiro, talvez só até o segundo, em alguns cursos, você joga essa disciplina para o final do curso, né? Então, aí ele vai, faz o curso todo e entra. Porque nós tínhamos um modelo de carrossel, em algumas instituições, que era assim, o cara entrava no segundo período, ele entrava no segundo, mas quando chegava no final do ano, ele tinha que fazer de novo. Então, não adiantava, porque ficava louco. Tinha uma instituição que eu peguei que tinha 13 turmas em um curso de 4 anos. Nesse modelo, nós ficaríamos com 4 turmas em um curso de 4 anos. 2 turmas, então o estresse operacional é menor, em termos de tutoria e tudo. Se conseguir montar isso, então aí nós temos uma possibilidade de entradas, além de trimestrais, fazer talvez até mensais, porque daí essa disciplina não tem problema em ela ir para o final do curso. Nesse momento, nesse momento, os pré-requisitos, nesse momento nós não vamos tratar disso. Então, a princípio, o nosso processo seletivo é em qual contexto? É para que ele aconteça trimestralmente e o estudante ingresse. A única coisa que eu vou ver com a VR Grade, mas eu queria ver antes com vocês, é se esse estudante ingressar atrasado aqui, vamos por assim, eu tenho a matrícula que vem até uma semana antes, eu não sei, ou na semana de início aqui, tá ok. Até quantas semanas eu vou permitir a entrada desse estudante que não afete ele pedagogicamente? Na minha opinião, o máximo nesse modelo mensal seria de 1 semana. Então, você tem um processo seletivo que ele acontece, vai ser de forma continuada, tá? Então, o processo seletivo nosso é por Enem, é por score que ele já teve em outro vestibular na instituição, o Caio estava dizendo dessa forma, e é por transferência, tá? Tudo bem esse modelo, mas em termos de prova, o nosso seria só a redação, mas naquela ideia do modelo contínuo, e não com data de aplicação. Então, ele nem faz a prova na disponibilidade dele. Mas aí nós temos uma linha de corte. Quando que vai ser essa linha de corte? Aí a gente vai trazer para vocês a proposição, que seria o quê? Até o final da primeira semana. Depois disso, ele só entra no outro período. Agora, isso que eu queria ver com vocês, no sentido seguinte, não, Douglas, em termos de sistema, se for aqui é problema. Então, aí a gente fala, não, então não é até aqui. Entende? Isso é uma situação que... Pelo que eu estou assim, é uma visão preliminar, tá? Assim, sim, claro. A gente vai aos poucos. A expectativa aqui era só ter uma visão geral mesmo. Mas a matrícula, geralmente, você põe ele em turma e ele vai para a sala de aula. A matrícula, normalmente, a do presencial, normalmente, ela se estende também um pouco. Ah, que bom, ou perfeito. ela já se estende. Perfeito, então tranquilo. Então, eu não estou mexendo nada cultural na instituição. Isso é bom. Perfeito. Então, era essa a nossa expectativa de trazer para vocês essa apresentação, porque é uma que foi validada com a VR Grade. E aí, a partir de agora, porque senão tudo que a gente falasse, né? Então, agora, qual que é o nosso desafio? Nós vamos construir uma disciplina modelo, protótipo, lá, para a VR Grade. Hoje à tarde, nós temos uma reunião com a VR Grade, que nós vamos pegar isso daqui e tentar pensar nas disciplinas presenciais, tentar trazer uma composição, sentar com os coordenadores, definir as matrizes, e a partir daí a gente já startar uma série de coisas com vocês no sentido assim, ó, ficou definido, tá, assim vai funcionar. Pronto. Em paralelo, nós temos a agenda, o cronograma da DIPLAN.
o cronograma da DIPLAN nós mandamos para vocês, que são de algumas coisas de configurações de sistema em relação à oferta de curso, processo seletivo, parará, tudo essa. Então, isso nós já estamos trazendo para vocês, porque alguns fluxos já foram definidos e a gente está tentando mudar o mínimo possível em relação ao que é presencial. Então, os cursos presenciais. Então, isso a gente daí vai triangulando e a gente teria que montar um trabalho, talvez, triangulado até com alguns casos que você achar necessário com a DIPLAN para ver, pô, esse fluxo aqui, como é que está isso, como é que isso foi consumido ou não, né? Mas aí é claro que você que vai colocar o ritmo, tá, Ricardo? Nós vamos na tua batuta ali, você vai falando, ó, vamos fazer isso, vamos fazer reunião tal dia, a Marina, né, vocês combinarem com a gente vai... Porque a nossa principal preocupação agora, no momento, é atender essa data inicial aí, que é de abril, que é o processo seletivo. Que é da oferta. Né? Perfeito. O processo seletivo é um pouquinho depois. Isso. Então, a oferta tem que estar pronto antes para a oferta tem que estar pronto antes. E aí, assim, a gente tinha pedido, né? E acho que o Caio apresentou, a gente levantou algumas considerações sobre o mapeamento aí da oferta, né, desses cursos. Para ver. E aí, assim, vocês já estão com as matrizes de todos os cursos, todos definidos? Não, é essa que nós vamos alinhar agora com a VR Grade, porque a gente tem que apresentar aqui se chama CEP, né? A VR Grade vai ter que apresentar. Isso. E como a VR Grade vai ter que apresentar lá? Oi? A nossa entrega, né, conforme o cronograma, a entrega antes do CEP vai ser dia 23. Isso, né? Perfeito. E aí, aqui no CEP é 27, viu? Certo, então no CEP é dia 27, e a gente vai, junto com a VR Grade, construir até o dia 23 isso. Mas a minha intenção é, quanto antes a gente antecipar, antes a gente vai apresentar para... Porque o que acontece? Isso também é espinha dorsal. Todos os cursos da graduação AD vão ter mais ou menos o mesmo padrão que oferta? A intenção nossa é essa. Porque o que acontece? A gente tem que variar conteúdo e melhorar conteúdo, mas esse... Quando é que, de repente, você consegue apresentar de um curso? De um primeiro? Eu acredito que nós teremos uma agilidade maior junto aos cursos de gestão, do centro de gestão, porque o que acontece? Ele não é tão complexo em relação a diretrizes curriculares. Já na área de tecnologia, ADS, engenharia de produção, nós vamos ter que construir um pouco mais demorado isso. Então, eu não posso dizer quando, porque a gente vai depender do coordenador e do direção de centro. Mas a gente quer ter um prognóstico em 2 semanas. Eu falei com o professor Henrique. Em 2 semanas, nós já termos esse desenho, pelo menos esse desenho bem consolidado, para daí a gente já poder... Porque senão a coisa vai se prorrogando. Porque a gente está preocupado com essa questão da oferta, a gente não sabe 2 a 3 semanas. qual é o impacto, né, da graduação EAD no sistema que a gente tem hoje disponível. Com o tempo que nós temos hoje, não dá para a gente construir uma nova aplicação. Sim. A gente vai ter que trabalhar em cima da adaptação que a gente tem. O Caio, a oferta, eu acho que não mudou. Andréia, me corrija, Miriam, mas eu acho que na oferta não mudou praticamente nada, né? Só a trimestralidade. Isso. Só, né? Só isso mesmo. Só a trimestralidade. A quantidade que eu não sei. Só isso, né, Ricardo? Espera aí, uma por vez, vamos lá. Quem vai falar? Mas aí vocês falaram aí da oferta, falaram aí desse processo aí de dependência, de recuperação aí, que também pode impactar essa questão de como é que a gente vai organizar. Isso. Então, um conjunto de a gente vai tentar trazer já isso mais... Que não está naquele documento. Agora, o que é a minha proposta? Até porque aqui é oferta. Isso. Tá? Mas, assim, vai ter a apresentação disso aí. É oferta, processo seletivo, matrícula, né? E a aplicação das provas do processo seletivo. Justamente com esse... Tá. Nós estamos... Com essa organização. Para só entender, só para entender. Só para entender. Nós chegamos já com o Caio, e agora não é mais o Caio, mas a gente já chegou até ao término do processo seletivo, agora a gente está mapeando matrícula. Isso teve poucas alterações, mas tem algumas centrais, e aí, em paralelo, a gente então vai tentar te agilizar ao máximo a matriz. Feito isso... Seria bom a gente ter um exemplo
Isso. Aí, independente disso, aí a gente mandou o cronograma da DIPLAN para que vocês também, nesse aspecto, entre aspas, coloque o ritmo para a gente nas atividades que dá para se ir fazendo já a desejar. Tá? Miriam, você queria comentar? Se vocês quiserem, eu posso mostrar, viu, o cronograma? Não, nós não temos tempo, porque já estouramos o nosso horário, não é isso? Foi já em meia hora, não foi? 2 minutos? É dia 9 de fevereiro e 16. Não, é o seguinte, contando, fora essa semana, contando 3 semanas. E aí nós temos o limite dia 23, tá? Então, tem um limite com a VR grade 23. Nosso prognóstico tem que contar de 2 a 3 semanas, tá? André, você queria comentar alguma coisa? Não, era só sobre a oferta, que, na verdade, o que mudou foi só a trimestralidade e a quantidade de provas, né? Que, na verdade, a gente só escolheu 2 das 3 que tem, as entradas, na verdade, né? Mas só, de resto, o processo é o mesmo, do presencial. Não entendemos. Você está falando de provas? Eu não entendi, não. Não, as entradas, por exemplo, ele pode entrar por Enem, ele pode entrar por prova online, que é a redação, e ele pode entrar por scores. É igual do presencial, só que a gente não vai ter o modelo de prova vindo ao campus, fazer aquela prova tradicional. Tranquilo, isso eu já tinha comentado com ele, mas ele está agora, a nossa preocupação no momento é a oferta. Então, tranquilo. Jefferson, alguma consideração? Professor, eu pensei agora com relação a como é que vai ficar a remuneração dos docentes com relação a esse modelo. Porque hoje, na graduação, o sistema, ele verifica a questão de carga horária do professor para poder calcular a remuneração e também a questão do choque de horário, com relação se vai existir essa questão do choque de horário. Com presencial ou não, né? Isso, perfeito. Isso daí, Jefferson, nós vamos trazer para vocês também junto com essa questão de deliberação com a VR Grade, tá? Então, a gente está levando uma proposta, isso você tem o mesmo prazo da oferta, para a oferta você precisa dessas informações também? Ou eu tenho um prazo um pouco maior que o dia 23? Remuneração. Na realidade, isso corre, na graduação, isso corre em conjunto, né? Porque na medida em que é elaborada a oferta, o sistema já calcula a carga horária de alocação do professor para efeito de folha. Perfeito. Então, a gente vai ter o mesmo prazo para isso, para apresentar para vocês. Tranquilo. Então, entre 2 a 3 semanas, quando a gente trouxer a matriz, a gente já traz isso também. Pode ser? O que mais? Não, que eu falo prazo final, mas a ideia, o ideal seria para ontem, né? A verdade é matriz e alocação docente. Carga horária de alocação docente, e se essa alocação docente, ela será brecada por coincidência com um choque de horário presencial. Tá? Essa questão da alocação, ela precisa ser vista nesse momento, né, da oferta. Porque na hora de fazer a oferta, a questão do choque influencia. E a carga horária docente afeta na composição do preço, né? Do valor da precificação. Né? Na verdade, inclusive, o valor você paga para o professor. Também. Aí, então, a gente vai definir isso daí, e aí eu já converso com o professor Marcelo e com o Jefferson e VR Grade para a gente fazer a composição de custo disso. A coisa que me preocupa é a composição financeira disso aí. Porque, na verdade, hoje, na graduação, a gente tem 6 parcelas, né? Porque é semestral. Sim, e são variáveis de acordo com o crédito e tal. Exatamente. E o tipo de disciplina. Exatamente. Essa é uma decisão estratégica que a gente está tomando, mas o que aconteceu? Foi definido um ticket mensal para cada curso, foi feita uma DRE, e essa DRE foi apresentada à reitoria. Ela foi aprovada. O doutor José Maria pediu 3 variações, ou variações dessa DRE com um número de cursos diferentes. Aí a gente fez uma demonstração de resultado esperado, baseado com
6 cursos de graduação de início ou 24 cursos em 4 anos, faltando 6 cursos por ano. Então, nessa variação foi passada para o Dr. José Maria e ele vai apresentar a fundação, eu acho, a presidente agora, na quarta, hoje, é quarta, né? Eles devem estar apresentando. Aprovando-se a DRE, vai ser liberado o recurso. Então, até então está aprovado pela reitoria, libera-se o recurso, que ele é um orçamento à parte, não entra no estratégico, ele é uma parte do lançamento. Liberando esse recurso, aí o que acontece? Aí eu acho que próprio o Dr. José Maria e o Jefferson e a gente vai sentar muito com o professor Marcelo e tal, no sentido de construir daí as especificidades em termos de precificação, tudo para ter todas as variáveis prontas nisso. Mas a gente já contemplou... Porque a partir do momento em que a gente liberar para os alunos se matricularem, quando começar o processo... Já tem que ter isso. Isso já tem que estar implementado, se tiver que fazer algum tipo de... E ele já dá o acordo, porque é um edital, ele entra já querendo a vaga naquelas condições, né? Agora, outro aspecto também é o seguinte, a maioria das instituições que trabalham com educação à distância, elas acabam não fazendo por disciplina. Geralmente, todas as que eu tive experiência, inclusive a última foi muito forte, eles acabam fazendo o quê? Ele contrata o curso, o valor é tanto, dividido em tantas parcelas mensais, e porque justamente por causa dessa situação de que o estudante ele acaba, às vezes, abandonando o curso antes, não sei, então eles já põem a prática, que é o menor número possível, e a presencialidade, que é o menor número possível no EAD, é o mais caro. Então, isso ele dilui nas outras, que são mais baratas, mas fica o mesmo valor para tudo, porque você garante o faturamento, e se ele abandona o curso, fica como se fosse um curso de pós, né? Prateleira, comprou. E a ideia até do carrossel, se eles aprovarem essa ideia, e nós conseguimos construir as matrizes que vai para o final do curso, você fica que nem pós. Ele entra no andamento, ele contrata o curso todo e faz o carrossel. Entende? Em termos de fluxo de aprendizagem. Então, você não tem... Não. Você calcula e parcela em 48 vezes. Em 36 vezes. Mas você parcela, ele já assume os boletos, só tem o reajuste da inflação, da correção. Então, essa última instituição, nós estávamos em 15 mil estudantes. E no início foi tentado fazer um modelo de gestão tradicional, não deu certo. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, você contratou, o teu contrato financeiro corre em paralelo, você vai ter aula, a gente só não enturma se tiver inadimplente, o sistema só faz a consulta, tá adimplente? Tá, enturmou. Não entra no mérito, né? E aí aqui, se ele não pagou, vai para o jurídico, vai para o... E aí não importa essa questão da recuperação. Não, nada. Ele compra como se fosse produto. Ele vai lá e fala, quero fazer uma DP. Ele compra aquela disciplina. Então é como se fosse uma loja, como se fosse uma extensão. Não, aí eu não entendi, não. Não, é a recuperação, ele paga. Isso ele paga. Ele paga. Daí ele vai lá e compra, a gente abre tipo curso de férias e fala assim, gente, tem um curso de férias, disciplina tal, estão disponível, ele vai lá na lojinha, compra, faz, se não passou, não conseguiu nota, reprovou de novo, compra de novo, fica fora. É tipo um e-commerce que é por aquilo. Caso você tenha você compra fora, é taxa e fora. Eles colocavam, acho, como taxa, ele pagava já no ato ou já parcelava. Geralmente ele fazia em cartão de crédito, né? Então você parcelava, estimulava o cartão de crédito, ele já comprava aquela dependência em 12 vezes, 24 vezes no cartão de crédito. Alguns não tinham, daí fazia o boleto, só que o boleto sempre era bem menos prestações. Falava assim, não, então são em 6, né, parcelas. Mas aí é uma política à parte também, porque senão você não vem se gerenciar. Assim o próprio estudante se gerencia. Então, independência tem que fazer, você não tem que ficar gerenciando isso daí. Só por curiosidade, tem algum tipo de qual perfil desse aluno que faz a graduação EAD? Tem, a instituição fez essa análise, a instituição tem essa análise. No nosso modelo aqui, a gente estima que é entre 25 e 35 anos. E a pessoa que ela mesma paga a sua parcela, e ela mesma, até pelo valor do ticket e tal. Tá? Ainda hoje, tem muita gente que tem com perfil mais novo que está entrando no EAD, mas são raros e é uma pessoa assim, eu sou jovem, 18 a 24, por que eu não vou fazer presencial? Porque eu gosto da confraria, é porque eu não gosto de conversar com as pessoas, eu só clicar aqui na sala de aula, eu não gosto de ficar ouvindo o professor falar papo furado, eu não gosto de aluno ver papo furado, eu quero... Ou ele fala assim, não, eu não posso ir na Unifor, o meu deslocamento, então esse cara provavelmente venha com a gente.
mas aí você não considera o perfil, porque ele vai, então você bate no perfil de 25 a 35, normalmente no EAD, não estou falando da Unifor, mas é a experiência que eu tenho, porque eu não participei do processo de definição do perfil. Mas aí você bate 25 a 35, por quê? Você vai na empresa, esse cara está numa empresa, você faz a divulgação corpo a corpo, você já divulga pós também, você já vende o pacote todo, né? E aí esse cara é o nosso público, que é o grande público do EAD. E os outros que vêm, porque não tem o curso na presencial, que ele não pode ir no presencial, que ele não se adapta à modalidade presencial, isso são as exceções, mas eles acabam vindo junto no pacote. Perfeito? Gente, o Jefferson, Miriam e André, obrigado. Vou deixar para o Ricardo fazer as considerações finais. Tá? Não, só para pedir para a Miriam mandar essa gravação para a gente, tá? Ok, Miriam? Obrigado, pessoal. O link da gravação. Obrigado. Tá certo. Obrigada, Roy. Professor, o próximo encontro nosso é para falar... Oi? Professor, vai só uma sugestão, envolver, se é que não já está envolvido, o Brasil, lá do RH, que ele conhece bem essa questão do cálculo do valor a ser pago aos docentes. Para que facilitar a definição da base de cálculo. Viu, Jefferson? O teu xará lá, o Jefferson lá ele já está, tudo que é feito, ele está envolvendo já a parte do Brasil, tá? E a própria VR Grade já falou isso também, né? Mas eu, a princípio, estou mantendo muito forte com a Diplan e com o Jefferson, o primeiro contato, e agora a VR Grade. Mas agora a gente realmente vai sentar todo mundo junto, e aí agora a gente começa a se desenvolver muito com marketing também, nas outras frentes, né? Mas, com certeza, essa alocação docente, assim como dos tutores, do docente conteudista que é da casa, e também com a equipe do NTE, tudo é conduzido junto com o Brasil, tá? Isso já é natural, esse processo. Eu só esqueci de mencioná-lo, ok? Eu também estou começando, sou novo aqui, estou um mês, eu acabo esquecendo o nome de mencionar algumas pessoas. A Marina perguntou sobre a questão de qual seria a nossa agenda. Então, a nossa agenda, a gente volta a conversar quando tiver a matriz, a alocação docente, porém, a gente volta a conversar antes, se vocês olhando o cronograma agora, tem coisas que a gente tem que dar conta, como das etapas que a gente tem que adiantar. Eu conversando com a Miriam ontem, né, e a gente já poderia conectar antes dessa próxima então, aqui. é só conduzir com a Miriam essa agenda daí e a gente vai sentando. A questão da oferta, que a gente tem uma caneta oferta que está apresentada, alguns pontos foram levantados. Então, a Miriam vai consolidar esses pontos para ter a conta de plano vir, responder a esses pontos, mas a gente internamente já ia ter a agenda já com a equipe técnica para estudar o mapeamento, aquilo que não envolve esses pontos que estão e as pendentes de ter um reportagem cliente, né, da área de negócio. Perfeito. Mas aí a gente precisa desses pontos para fechar a oferta. Perfeito. Não, tranquilo. A gente está em cima disso. Agradeço muito aí. Ok? Tudo bem, então, pessoal? Bom almoço. Bom dia para todo mundo. Obrigadão pela força. Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Bom dia. Até mais. Um abraço.